Olá pessoal, nossa videoaula hoje vai ser sobre o tema segurança na navegação marítima. Nós vamos falar dos sistemas de comunicação e sinalização náutica. Pois bem, a sinalização náutica compreende o conjunto de sistemas e recursos visuais, sonoros, radioelétricos, eletrônicos ou combinados, ou seja, vários sistemas ao mesmo tempo, destinados a proporcionar informações indispensáveis para o movimento do navio ou embarcação com segurança e economia. Então veja bem, a sinalização ela é imprescindível para a prevenção de acidentes e como também a manutenção da vida e da importância que se tem a navegação. A sinalização náutica ela é imprescindível, principalmente para a questão dos acidentes. Tá? Então, o que é que se tem de mais comum em relação à questão da sinalização náutica? São as cartas e publicações náuticas. Só que isso representa o quê? São instrumentos, equipamentos de navegação, né? E também a gente tem que entender que dentro do espaço de cada país, né, existe a questão dos auxílios visuais e sonoros, como por exemplo os faróis, os postos de fiscalização, certo? As sistemáticas de comunicação e sistemas que são utilizados, a sinalização entre os navios, tá certo? Então hoje, com a questão do desenvolvimento tecnológico, certo? Esse aspecto da segurança na navegação, ela se desenvolveu muito, porque a tecnologia auxilia hoje com a questão do uso do GPS, que é o sistema de posicionamento global, né? O uso da internet, o uso da questão da informática. Então tudo isso, né, mostra o avanço que se tem dentro desse cenário. Não podemos esquecer, por exemplo, que as cartas náuticas elas continuam ali impressas ou digitalizadas à disposição de quem navega. No entanto, hoje, dada a precisão que se tem de outros instrumentos, outros equipamentos, estes são muito mais utilizados. Certo? Então, dentre as sistemáticas de comunicação de navios e sinalização, destaca-se o seguinte. Tá? O primeiro deles é o Código Internacional de Sinais, o CIS, ou CIS. O Código Internacional de Sinais representa o quê? Ele regulamenta e regulamenta sistemas de sinalização óptica, ou seja, visual, fonética, radiotelefônica e radiotelegráfica, e permite a transmissão de mensagens essenciais independentemente da língua falada. Certo? Agora, por que ele representa isso? Porque ele é composto por 26 bandeiras alfabéticas quadrangulares, significando uma letra cada bandeira. Essa é a primeira particularidade do sistema. A segunda, tem 10 bandeiras significando os números de 0 a 9, que são chamados de galhardetes numéricos. E por fim, ele tem 3 cornetas substitutas e um galhardete distintivo do CIS para ser içado antes da resposta à mensagem recebida. Ou seja, esse foi o primeiro sistema que se desenvolveu, tá, nessa nova modalidade com aspectos de interação internacional. Né? Agora vejam bem, a questão do alfabeto, vocês vão ver que ele vai ter uma representatividade. A bandeira, significando a numeração, também vai ter uma representatividade. E as cornetas e o galhardete distintivo do CIS, tá? Ele vai representar uma importante ferramenta nesse processo de comunicação. Tá? Então vamos lá. Vejam bem, essa imagem aqui, o que é que ela caracteriza? Vejam bem, você tem uma bandeira aqui ao lado, que é uma simbologia, certo? Você tem um galhardete alfabético, né? Por exemplo, alfa representa a letra A, bravo, letra B, e assim por diante. O quilo, QILO, é o K, Lima, letra L, Mike, letra M, November, que é novembro em inglês, letra N, Oscar, letra O, Papa, letra P, Quebec, letra Q. Quebec é uma cidade do Canadá, certo? Então observa o seguinte, você tem a bandeira, você tem o galhardete alfanumérico e você tem o significado do sinal isoladamente, certo? Então esse significado aqui é padrão, tá? É um padrão que se utiliza,
tá? Que se utiliza para se ter um processo de comunicação. Tá? Então ele vai fazer referência à bandeira, ele vai fazer referência ao cagadete alfanumérico pela letra que ele representa, e ele vai trazer aqui o significado do sinal isoladamente. Tá? Aqui nós temos uma continuidade do alfabeto, né? Que é a partir da letra S até o Z, né? Que configura o restante do alfabeto, tá? O restante do alfabeto, certo? Aqui você tem os numerais, tá? Você tem de 1 a 0. Observa que o 0 aqui ele vem depois do 9, tá? Ele vem depois do 9. Por quê? Porque a gente não pode ter o 10, né? Então o 0 ele vai caracterizar aqui o nada zero, ele vem depois do 9 por essa convenção internacional. Tá? As cornetas substitutas, você tem aqui a primeira substituta, a segunda substituta, a terceira substituta e o distintivo do código ou galhadete de resposta. Então esse sistema ele ainda é muito utilizado em determinados momentos, certo? Porque ele não é tão tecnológico, ele é um sistema mais de característica analógica, porque observa que ele fala muito na questão do rádio, certo? Então o rádio, a pessoa, por exemplo, quando ele disser solicito auxílio, ele vai dizer Victor. Então o Victor tem um significado, tá? Por exemplo, se você se dirige para um perigo, você vai receber a informação uniforme. Se você quer dar uma informação para uma outra embarcação que esteja próximo, ele vai dizer Tango, mantenha-se afastado, estou arrastando rede em paralelo, tá? Então ele vai mostrar aqui que existe uma comunicação um pouco mais facilitada e dentro desse aspecto, principalmente da radiodifusão, da radiofonia, tá? Aqui, sistema de balizamento da Associação Internacional de Sinalização Náutica, ou seja, é o chamado sistema IALA. Tá? IALA, porque observe que é International Association of Longitudinal Authorities Lateral System, ou seja, são as letras iniciais do internacional, da associação, da lateralidade e do sistema, né? Então é o sistema IALA. Esse, como ele já tem um outro tipo de convencionalidade, né, principalmente quando se adentra em áreas portuárias, ele é muito utilizado. Então veja bem, ele é chamado também de sistema de balizamento, gente, tá? Porque a característica dele é a utilização do balizamento. Então o balizamento compreende o conjunto de sinais de auxílio à navegação. Em geral, compreende sinais de menor porte, porque eles são mais pontuais. Aí ele coloca os faroletes, os sinais de alinhamento, as balizas, boia luminosa, boias cegas. Tá? Então ele vem no sentido de auxiliar, de proporcionar segurança à navegação em canal de acesso e bacia de evolução de portos e terminais ao longo de rios, lagos e lagoas. Ou seja, para a nossa realidade aqui, esse sistema ele é muito utilizado dentro da Amazônia. Observe que na Amazônia nós temos muitos portos que são caracterizados por estarem em rios, como o caso do Porto de Santana, o Porto de Manaus, o Porto de Belém, certo? Diferente do Porto de Santos, que o Porto de Santos já está numa área de mar. Nós vamos assistir ainda um vídeo sobre o Porto de Santos, vocês vão ver que ele está numa área de mar. É diferente. Agora, por exemplo, o sujeito vem navegando para chegar no Porto de Santana. Ele vai precisar entrar numa área de rio. Aí ele vai ter que precisar do auxílio desse balizamento para dizer para ele onde ele deve navegar, certo? Para que ele possa ter acesso aos canais e à bacia de evolução de portos e terminais. Não esqueça que aqui entra o aspecto da praticagem. Tá? A praticagem é o prático, que é o navegador da região, que ele conhece todo esse sistema. Tá? E esse sistema é caracterizado pela condição dos rios de determinada região. Então veja bem, o que é que o balizamento tem como característica, o que é que ele visa, em regra? Demarcar os limites de canais navegáveis e áreas de manobra. O que é o canal navegável? É a melhor área que tem para navegar para evitar que fique encalhado ou um acidente. Áreas de manobra, onde se pode manobrar para entrar ou sair.
indicar águas seguras, ou seja, o canal de navegação onde você pode navegar sem ter nenhum tipo de problema. Alertar sobre a presença de perigos à navegação, ou seja, é o sinal de alerta. Não navegue por esse lado que você pode provocar um acidente, visto que temos que ver a desproporcionalidade que existe em navio de carga contra navio de passageiro, contra as pequenas embarcações que navegam dentro da região amazônica. Tá? Indicar a presença de cabos ou canalizações submarinas e outras áreas especiais. Por que esses cabos e essas canalizações submarinas? Hoje, gente, com o desenvolvimento, por exemplo, das comunicações, o desenvolvimento da necessidade de energia elétrica em algumas áreas que tem que ter esse sistema de cabeamento subaquático, o risco desses navios romperem esses dispositivos de cabo de canalização é muito grande. Então, por isso, o sistema de balizamento também serve nesse sentido. Ok? Então, vamos aqui. O sistema IALA, ele contempla 5 tipos de sinais que podem ser usados de forma combinada. Sinais laterais, sinais cardinais, sinais de perigo isolado e sinais de águas seguras, tá? Além dos sinais especiais, tá certo? Então, o sistema, ele contempla esses 5 tipos de sinais que eles podem ser utilizados de forma combinada. Como de forma combinada? Vocês vão ver na nossa próxima videoaula que na explicação das imagens desses sistemas, desse sistema, vocês vão ver a importância que se tem, tá, desse processo da navegação. Então diz aqui, ó, o significado de um sinal depende de uma ou das seguintes particularidades. Tá? À noite, veja bem, navegou à noite, como é que ele vai se basear à noite? É por isso que é o balizamento. Cor e ritmo da luz. Durante o dia, cor, forma e marca de tope. Isso é o significado, é a representatividade, é o aspecto da interpretação. Tá certo? Vamos parar por aqui. Na nossa próxima videoaula, nós vamos mostrar as imagens desse balizamento e como é a funcionalidade desse sistema. Um abraço a todos.